com um prazer enorme, né, estar participando disso aqui, desse evento, uma honra e uma responsabilidade, porque estamos abrindo uma série de conferências, né? Então, espero que a gente seja agraciado com um bom trabalho de todo mundo, que a gente consiga contribuir para que o futuro seja menos apocalíptico do que parece que vai ser. Bom, eu gostaria de começar. Sim, alguém pode estar se perguntando por que uma pessoa do meio ambiente vai falar sobre fitoterapia, plantas medicinais e coisa e tal. É porque eu estou formalmente no NUMA desde o ano passado, 2024, mas colaborando com esse núcleo desde 96, né? O meu resumê de currículo mostra que sou farmacêutico, formado pelo UFRJ, e desde que comecei o curso, em 75, eu lido com a pesquisa, né, a investigação de plantas medicinais, né? Lá, nesse ido de 1976, eu fui bolsista no Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ e fiz o trabalho supervisionado por um farmacêutico que tinha sido alfaiate da UFRJ. E nós dois trabalhando com Benjamin Gilbert, um inglês que trouxe para o Brasil e se apaixonou, que veio para o Brasil e trouxe, né, muito conhecimento e se apaixonou pela Amazônia e trabalhou a vida inteira pela preservação dos recursos naturais aqui. Então, sobre a orientação dele, isolamos uma substância do óleo de sassafrás, o safrol, que foi testado e foi identificado como um potente antiparasitário. Depois fiz mestrado, sintetizando sedativos tricíclicos, do FDA. Em 90, eu fiz doutorado na Universidade de Bonn, investigando a planta medicinal da Amazônia, né, paraense, o cipropocar, né, que é usado aqui para tratar sequelas do derrame. Fiz pós-doc também nessa área, né? E hoje, graças à gentileza da doutora Socorro Castelo Branco, eu estou aqui nessa situação de abrir uma série de palestras, né? Então, isso posto, vamos ao tema. O que a gente vai ver hoje aqui? A gente vai ver rapidamente o desenvolvimento da fitoterapia no mundo e no Brasil. Como eu falo de política, então a gente precisa conhecer um pouco da história, mas a história que a gente vai ver é altamente imbricada com a política de cada país que eu escolhi para ilustrar essa conversa em termos de história. Nós vamos conhecer como essas políticas foram criadas aqui no Brasil, né? E essas políticas que orientam o funcionamento da fitoterapia, como elas funcionam, vamos compreender o arcabouço regulatório que rege as ações de fitoterapia e depois conhecer e entender os instrumentos para a aplicação da fitoterapia na atenção básica, né? Então, nós vamos fazer uma tentativa, interessante seria dialógica, mas considerando a natureza do evento, nós vamos fazer essa discussão essa apresentação, e a discussão pode ficar para outro momento, já que meus contatos aparecem no final. Na semana passada eu estive em Salvaterra, no Marajó, fazendo essa apresentação, né? Um diálogo de saberes, né? E é muito interessante ver que existe uma demanda, uma vontade, um desejo de usar fitoterápico entre as pessoas das comunidades, né? Tanto é que elas preparam seus próprios remédios, seus fitoterápicos artesanais. Então, o que a gente sempre faz nesse momento, e faz 30 anos mais ou menos que eu faço esse trabalho de campo, é escutar as pessoas e ver o interesse que elas têm nessa forma de tratamento, de manutenção e recuperação da saúde, né? Então, assim, foi uma conversa muito interessante que eu tive com ele, porque como a gente estava falando de saberes, né? Então, eu apresentei essa foto aqui
do filme do Stanley Kubrick, quando o homem começa a descobrir que é capaz de intervir no meio ambiente, usar instrumentos para proceder a essa intervenção, e vai, a partir daí, acumulando conhecimento e vai é, é, repassando, né, nas pinturas rupestres e tal, as experiências do dia a dia, até formar um saber, né? Existe uma outra cena do Kubrick, que é os hominídeos, né, se aproximando de um monolito preto, liso, e eles vão de forma assim, um tanto insegura, se aproximando e tocam no monolito. E isso significa o despertar da curiosidade humana. Então, além de saber que pode intervir no entorno, né, no ambiente, ele também descobre que é curioso. Então, busca, né, construir conhecimento, busca conhecer, viver experiências. Uma outra experiência interessante foi de Margaret Mead, uma antropóloga, que descobriu um fêmur com uma fratura consolidada de um desses hominídeos dessa época, 10 mil, 12 mil anos atrás, talvez. E aí ela associou essa consolidação da fratura ao cuidado, esses seres começando a se cuidar, um cuidar do outro, né? Então, esses três eventos, dois mostrados pela arte, pelo talento do Kubrick, e o trabalho da Margaret, pontuam a evolução do conhecimento, da produção com as pessoas. E aí entra uma outra fase no conhecimento do meio ambiente, à medida os hominídeos vão interagindo com o meio ambiente, o uso de plantas para tratamento, muito baseado na observação do comportamento de animais. Recentemente, eu soube que macacos estavam usando uma determinada planta assim, conscientemente para fazer tratamento, notícia de internet. Pode ser que não seja a verdade. Bom, então a fitoterapia é o tema ela pode ser praticada com plantas medicinais ou com produtos fitoterápicos. Aqui eu falo em medicamentos, mas a gente conhece muito bem os mercados que oferecem plantas medicinais, ervas medicinais ou drogas vegetais. E isso é o mercado, mas também conhecemos os produtos industrializados, né? Que são os medicamentos fitoterápicos. Tá? Mas na frente a gente vai ver, vai categorizar isso. Então a gente pode chegar a uma conclusão de que a fitoterapia é um conjunto de práticas, saberes de origem antrópica, né, associada a insumos terapêuticos de origem vegetal. Então não é qualquer planta e não é qualquer pessoa que tem esse saber e esse saber fazer, né? Então a fitoterapia é uma prática terapêutica sui generis, vamos dizer assim, porque é possível que fora da academia se tenha, num outro sistema cognitivo, num outro sistema de saberes, exista também uma coerência entre saber o fazer e o efeito, vamos dizer assim. Tá? E a gente trata inicialmente a fitoterapia como patrimônio cultural, mas nesse caso nós estamos falando já de política. Por exemplo, na Índia, né? Na Índia, o, o, o Estado, né, hindu, ele é fortemente imbricado com a religião, né? Então, não é um Estado absolutamente laico, né? Então, e dentro da religião existem as práticas de recuperação e manutenção da saúde, né? Os princípios que são adotados pela cultura, né, terapêutica, né, para explicar as doenças, para tratamento, yoga, meditação, dieta, estilo de vida, aromaterapia. Então, são práticas de terapêuticas que a gente conhece, né? Yoga está super disseminado no mundo inteiro, a meditação, dietas,
massagem, né? Mais recentemente, assim, dos 30, 40 anos para cá, mudança de estilo de vida, que isso tem influenciado muito, a aromaterapia, né? Então, várias dessas práticas aqui estão, inclusive, no SUS, né? E aí, o que acontece? Como a prática terapêutica da medicina tradicional complementar imbricada com a religião, então tem uma aceitação muito relativa, precisa-se ter uma propensão a entender, né, a prática a partir da compreensão dos princípios do hinduísmo. No nosso próximo exemplo, não, aqui ainda tem a situação observada, mas as práticas terapêuticas, elas são incluídas no sistema e isso aqui é um dado de 2013, tá? Um relatório que a Diagnóstica OMS fez. Então, tinha 508 faculdades oficiais de práticas integrativas, né? Com essa quantidade de gente trabalhando. O outro exemplo é muito interessante também, que é o da China, né? A China, há 5.000 anos, ela escreveu, né? E o caso, o fato da medicina hindu também, né? É tudo registrado nos Vedas, então existe documentação, registro, pelo menos. E na China também existe registro. E esse registro, esses dois documentos, eles norteiam a fitoterapia, as práticas em saúde, né, durante todo esse tempo, né, e passando por várias fases na história. Então, como política de saúde, eh, a prática chinesa, a medicina tradicional chinesa, ela sobreviveu, podemos dizer assim, a várias etapas da história da China, a reunião dos impérios isolados, depois o domínio da, da coroa inglesa, depois a Revolução Comunista, a Revolução Cultural, e ainda assim o sistema funciona e está vigente, né? E é acessível para todos, né? Inclusive, estão querendo até já transformar as plantas medicinais que usam em commodity, né? Para exportar, né? Uma política bastante intensa da China em se colocar como potência econômica. Bom, esse é outro assunto, é diferente do nosso aqui. Então, existe também uma questão na China que o OMS identificou, são as oficinas familiares de medicamentos. Então, um programa muito interessante que nas comunidades são produzidos, vamos dizer assim, fitoterápicos ou medicamentos artesanais e que está tendo uma grande quantidade de pessoas. Isso chamou a atenção, inclusive, na virada do século, para um estudo sobre a efetividade do saber popular, né? Aqui no Brasil, deu origem a várias iniciativas com vários ministérios reunidos propondo algumas ações, algumas políticas. Então, a gente tem também a Grécia, né, com Dioscórides, que foi um médico e farmacêutico grego, né? E ele escreveu da matéria médica, né? Isso não é bem uma questão de política, isso é uma questão de regramento, né? Então, ele faz a descrição, é a parte mais relacionada à regulamentação e aplicação. Então, ele faz descrição das plantas medicinais utilizadas, classifica essas espécies, propõe até formulações farmacêuticas, né? E o livro de matéria médica foi usado por mais de, ele é da virada da era cristã, 40, 90 depois de Cristo. E 1.500 anos depois ainda se utilizavam os matéria médica de Dioscórides, tá? Então, é um instrumento de regulação e aplicação de fitoterapia, tá? Na Europa, a gente tem, né, também uma tradição de uso, né, que inclusive Pieroni, André Pieroni, documentou aqui, né, a fitoterapia tradicional dos albaneses de Lapuche, e no norte da Itália, são refugiados. Mas aí a gente, voltando um pouco no tempo, a Idade Média, a gente vê que
as chamadas bruxas, em geral, eram mulheres que detinham conhecimento sobre acerca do uso de plantas medicinais e as suas aplicações, né? Como isso era num sistema é, em que mulher não era exatamente um ente social valorizado, né? Gerava as famosas, né, fogueiras, né? Então as bruxas iam para a fogueira, né? Os homens que tinham o mesmo conhecimento iam para os palácios, iam ser, né, consultores dos nobres, dos príncipes, dos reis, dos bispos e cardeais, né? Então, uma situação na Europa muito quem viu ou leu, né, o Nome da Rosa vê muito bem isso, né? Que a busca do conhecimento era sempre punida porque o conhecimento não era para todos, era restrito, né? Então, isso também tem uma questão política envolvida nisso. Não é política da fitoterapia, mas é uma política em torno da transparência do conhecimento, né? Que hoje a gente tem de uma forma bem menos problemática, vamos dizer assim, né? Hoje, a fitoterapia é extremamente disseminada, né? Acho que todo mundo conhece um pouco disso. Eu tive lá em 88 a 94, e na época o mercado francês, por exemplo, de fitoterapia disparou. Era de um terço para três quintos, né? De 33% para 75% do mercado, né? E voltei lá agora, até tinha na, na, na Itália, durante um tempo, as parafarmácias, que vendiam apenas medicamentos isentos de prescrição e outros de outras naturezas, por exemplo, homeopático, fitoterápico, eram vendidos em separado nas parafarmácias. Né? E aí tem um caso interessante também, que é o caso dos países africanos, né? Que tem uma flora muito parecida com a nossa, mas que tem problemas, né, de estabelecer políticas nesse sentido, né? Recentemente, a gente tem tido notícias de que a tendência é que se estabeleça mais uma, uma nova ordem em alguns países lá, e a gente espera que isso funcione também na área da saúde. O que a OMS observou foi que existem 80 vezes mais especialistas tradicionais que médicos na, nos países africanos, né? Um para 500 especialistas tradicionais e um para 40 mil médicos. Então, não é surpresa que a fitoterapia tradicional, os remédios fitoterápicos artesanais, tem um mercado, vamos dizer assim, sejam disseminados, mas que, no caso aí, né, a gente pode falar também da atenção básica, né, da, da, do trabalho dos profissionais de saúde, né? Os tradicionais têm mais, estão lá presentes em maior número. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos a medicina tradicional indígena, né? Que tem todo um arcabouço de práticas, não só de preparação de remédios, né? Como também de, de de diagnóstico e tudo mais, né, os tratamentos coletivos, tem toda uma antropologia em torno disso, mas o que a gente observa é que tanto no Brasil como na África, nos países africanos, não houve registros desse saber, como houve na China, no Japão, na Índia, na Grécia, em países, eu citei, eu puxei esses países como exemplo, né? Mas em vários outros também aconteceu isso, onde havia um sistema, vamos dizer assim, cognitivo organizado com escrita, né? O sistema cognitivo na africana, no Brasil, pré, também existia um sistema político, administrativo e tudo mais, mas que não tinha registro dos saberes e das experiências de forma, vamos dizer assim,
permanente, né? Ficava na memória das pessoas, as pessoas iam passando isso. E aí, a cada que chega hoje, é que a tradição ela vai ter, quando ela não é registrada, ela vai sendo alterada, vai se transformando em um saber, não é? Né? Bom, como é que está o Brasil? O Brasil está muito bem, está com uma resolução da direção colegiada da Anvisa, número 26, desde 2014, que instituiu o medicamento fitoterápico, o registro comum e simplificado para o medicamento fitoterápico, e trouxe essa categoria de produto tradicional fitoterápico que só precisa de registro e notificação. Ou, melhor, pode ser notificado, mas também pode ser registrado na medida em que esse produto reúna as informações necessárias para um caso ou para outro. Né? O produto tradicional fitoterápico ele é desenvolvido com base no saber local. Eu evito falar tradicional, porque quando a gente fala assim, no conhecimento tradicional, vem toda aquela questão da Lei 13.123, da repartição de benefícios e tudo mais. Então, para a política, é mais eficiente se falar em saber popular, saber local. E aí também já temos até a segunda edição, na época tem aí uns 2 anos de publicado, e temos um memento fitoterápico que está em vigor desde 2016. Então, em termos de regulamentação, o Brasil está bem colocado, né? Tem como base a European Medicine Agency, que são a Agência Europeia de Medicamentos, que tem muitas instrumentos regulatórios de boa qualidade que são bastante sensatos, vamos dizer assim, e nós adotamos esse modelo para o Brasil. Tá? Então, como é que nós estamos hoje em termos de uso de plantas medicinais? Né? Nós temos uma fitoterapia popular, que é um conjunto de saberes e práticas antrópicas, lá da frente, e remédios vegetais preparados segundo técnicas apropriadas de uma comunidade não tradicional. Então, o que a gente vê hoje é numa sala de um treinamento, de uma capacitação, tem descendente de europeus, tem quilombolas, tem pescadores, tem caboclos, indígenas, todos eles juntos. Então, a gente fica com uma certa dificuldade de atribuir esse saber a um grupo étnico, a um grupo cultural específico. Então, a gente vai falando sobre conhecimento, saber popular. E isso é importante porque isso vai gerar depois instrumento de regulação. Tá? Então, com o tempo, esse conhecimento tradicional vai sendo modificado e vai se tornando, então, um saber difuso. Né? Então, aqui temos as 3 etnias que formaram o nosso saber a respeito do uso de plantas medicinais. Tá? Então, esse saber popular, ele serve, vamos dizer assim, no âmbito da sociedade e não passou batido pela agência, a Organização Mundial da Saúde. Em 1978, em Alma-Ata, na Rússia, fez a conferência, a famosa conferência de Alma-Ata, onde se fez a declaração, né, que conclamava os Estados-membros a usar saberes e recursos naturais para contínuo desenvolvimento econômico e social, melhorar a qualidade de vida e promover a paz no mundo, né? Reduzindo as desigualdades, a dominação, né? Em termos de mercado, a gente sabe que isso funcionou até um certo ponto, até os anos 80, quando a ordem mundial foi toda alterada de novo. Né? E aí, em 2013, a Organização Mundial da Saúde fez essa estratégia, fez um diagnóstico no mundo inteiro. Tá? Eu recomendo que quem tiver interesse, né, acesse esse documento, Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional, que vai mostrar os objetivos, aqui no caso, objetivos políticos,
de segurança, eficácia e qualidade, garantia de acesso, uso racional, né? Então, são vários itens que a OMS propõe em termos de política para o mundo, né? Isso, como ficou no Brasil, já vimos que a regulamentação no Brasil é bem orientada, bem estruturada. Mas o Brasil também teve uma outra experiência interessante, né? Que foi a farmácia viva. A farmácia viva do professor Francisco José de Abreu Matos, da UFC, que foi para o campo, né? O primeiro farmacêutico que eu saiba, assim, que foi ao campo pesquisar a fitoterapia popular. E lá ele levantou várias espécies vegetais de uso popular, sua forma de preparo, né, sua forma de uso, e as alegações de uso. Então, ele levou isso para a UFC e montou um canteiro. E foi fazendo análises químicas, porque ele era um fitoquímico, mas também toxicologia. Então, garantindo a margem de segurança de uso, ele começou a distribuir isso lá na UFC, o projeto que ele chamou de Farmácia Viva. E aí a Anvisa local foi em cima e disse que ele não podia fazer isso, que tinha que atender a regulamentação e tal, e ele foi forçando, 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 se adequou, né, às normas, ele também foi se apropriando de quais que normas seriam essas, mas ele resistiu no sentido de que era necessário oferecer esta forma de tratamento, até porque, além da identificação cultural com o uso da planta, também tem a questão do custo. O uso de plantas medicinais na forma de infuso ou decocto é muito mais barato do que uma forma farmacêutica industrializada. Tá? E aí o Ministério da Saúde, depois da morte do professor, o Ministério da Saúde estabeleceu uma política, né, um programa Farmácia Viva, né, é no município, na prefeitura, é o estabelecimento que realiza todas as etapas necessárias para a produção de preparações magistrais e oficinais de plantas medicinais fitoterápicos, preparações de plantas, oficinais de plantas medicinais, que são fitoterápicos, né? Aqui nesse caso aqui, o texto que eu trouxe lá da outra apresentação não tá completo. Eles são fitoterápicos. Desde o cultivo. Então, uma farmácia viva no município, ele precisa ter um horto, né? A coleta, naturalmente, para poder gerar matéria-prima para o trabalho, processamento desse material vegetal, o armazenamento das plantas medicinais geralmente desidratadas, né, na forma de droga vegetal, a manipulação, que é a preparação da própria formulação, e a dispensação pelos farmacêuticos do sistema. Tá? E aí, para esse programa, ele dispõe, não sei hoje, mas começou com 10 milhões por ano, né? No Paraná, em Toledo, a Farmácia Viva de Toledo induziu o desenvolvimento de organizações comunitárias, né, que processam as plantas medicinais, não todas, mas algumas, e fornecem para a Farmácia Viva do município. Né? Então, induziu um desenvolvimento local. Em Betim também. Né? A Baetetuba conseguiu captar, me parece, 250 mil, mas teve dificuldade para implantar. Santarém conseguiu, acho que 1 milhão implantou, mas a forma como implantou não foi a forma preconizada, também teve algum problema. E, enfim, estamos na guarda de mais municípios conseguirem este financiamento. Tá. Então, a fitoterapia como prática integrativa complementar precisa, né? Vou andar aqui mais um pouquinho, a professora Socorro já me olhou, e a gente vai avançando, porque nós vamos tratar agora da fitoterapia oficial. Tá? A popular é aquilo que nós vimos até agora, o conjunto de saberes se interagindo, né? Esse saber popular originando alguns programas, como é o caso do Farmácia Viva. E agora aqui um pequeno histórico, né? A gente sabe que até o início do século passado, a maior parte dos medicamentos era, sim, de origem vegetal,
e manipulados nas próprias farmácias. Então, os farmacêuticos, os boticários, os provisionados, eles eram responsáveis pelos medicamentos que dispensavam, né? Em 1926, Rodolfo Albino escreveu a primeira farmacopeia e tal. E aí, durante a guerra, ou depois da segunda, no final da Segunda Guerra, a Grande Guerra, é, o medicamento virou um produto industrializado quase comum, como outro qualquer, né? Entrando naquele sistema de comercialização induzida, essas coisas, né? Então, aí já não deu mais para ser responsabilizado só pelo farmacêutico, né? Ou pelo profissional que estava na farmácia. Farmacêutico provisionado. E aí começa também outras questões a influenciar o comportamento da sociedade, né? E aí a gente desemboca na retomada da fitoterapia, né? E aí, como eu disse, saindo do âmbito do profissional exclusivo, que está ali fazendo preparando o medicamento, então é preciso que tenha regulamentação, e essa regulamentação, mais recentemente, precisa de uma política para ser organizada em termos nacionais, né? Então, se criou um conjunto de atos normativos e ações administrativas para organizar a sociedade em determinado setor da sociedade, no caso aí saúde e recurso terapêutico, garantindo atendimento de demandas sociais, que é por, naturalmente, melhor condição de saúde, né? E aí temos as políticas nacionais de saúde, ou a grande política nacional de saúde. Em 2006, aí, como eu disse antes, na virada do século, teve aquela percepção de que o sistema registrava uma quantidade menor de casos, né, do que se observava no campo, né? Um aluno meu, o professor Ângelo Soler, participou desse estudo lá no início do século, né, nos anos 2000, e verificou-se que realmente havia um gap, né, de quantidade de atendimentos, de eventos, né, de, não registrados pelo DataSUS e aquilo que eles observaram no campo. Então, começou-se a pensar em aproveitar esse potencial de tratamento, né, de atenção que é dado nas comunidades. E aí se pensou nessa política aí, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e institucionalizando, né, introduzindo no SUS essas 5 práticas. A que nos interessa, né, diretamente essa aqui da fitoterapia, né? Os objetivos da PNPIC, né, que é como ela é conhecida, né, está aqui, ó. Incorporar e implementar PICs no SUS, contribuir para o aumento da resolutividade do sistema, trazendo essas práticas que não seriam necessariamente realizadas por profissionais de saúde tradicionais, como nós somos, né? Médico, farmacêutico, nutricionista, enfermeiro e tal, mas também com, vamos dizer assim, especialistas tradicionais ou especialistas nessas práticas, né? Massoterapeuta, por aí. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas. E aqui vem a ideia de aproveitar o saber que circula nas comunidades acerca do uso de plantas medicinais e estimular ações referentes ao controle e participação social. Então, veio aquela questão do paciente como centro das ações da atenção básica, coisas que realmente inovaram bastante na atenção, né, à saúde. Também se colocou nesse mesma época, nesse mesmo ano, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né, que o objetivo geral era garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento de cadeia produtiva e da indústria nacional. Tá? Tem os objetivos específicos de como atender como chegar a esse objetivo geral, e tem as diretrizes. Tá? Então, regulamentação de cultivo, manejo
sustentável e tal, de plantas medicinais, formação técnico-científica e capacitação para o setor, a formação de recursos humanos, desenvolvimento de pesquisa, isso aqui a gente sempre teve. O Brasil, em 75, eu fiz a minha primeira iniciação científica, aquela história do safrol, de lá para cá muita coisa foi feita. O professor Otto Richard Gottlieb, da USP, foi indicado, foi, assim, indicado não foi, mas ele foi, o nome dele foi pensado para receber um Nobel de Química, porque ele fez a árvore genealógica dos vegetais que têm propriedades antioxidantes, né? E lançou uma teoria de que quanto mais avançado, evoluído o vegetal, mais polifenóis ele teria, né? E foi um grande brasileiro, um grande brasileiro, ele um judeu alemão que migrou para o Brasil. Estratégia de comunicação, pesquisa, temos tido muita pesquisa na área, mas a pesquisa, na minha experiência no Comitê de Apoio à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, na Farmacopeia Brasileira, junto com a Anvisa, é que muito esforço de pesquisa é feito que não contribui para os instrumentos de regulação. Se pesquisa buscando moléculas, e quando, na verdade, a gente precisa pesquisar para padronizar os recursos terapêuticos vegetais que nós temos. E padronizando, ele vira fitoterápico de uma forma muito mais acessível, de uma forma mais tranquila, né? Então, essa pesquisa precisa pesquisar chás, misturas complexas de substâncias, né? A gente busca a molécula, e quando a gente acha a molécula boa, nós não temos indústria químico-farmacêutica para produzir esse fármaco em quantidade. Não temos uma indústria farmacêutica que aproveite e desenvolva a formulação a partir desses fármacos. Então, isso aí é uma revisão que a academia precisa fazer nesse sentido. Bom, aqui tem um outro item bem interessante, que é reconhecer as práticas populares de uso de remédios caseiros, boas práticas de cultivo, né? Dando, incluindo a agricultura familiar nas cadeias e arranjo produtivo. Isso gerou nas comunidades uma ebulição e eles estão se organizando para isso. E a gente precisa ter ouvidos, né? E mãos para ajudar a construir essa diretriz. Bom, isso aí é a política. A política hoje tem esses dois instrumentos, né, esses dois atos normativos, que atos normativos, não, indutivos, que é a PNPIC e a PNPMF. Então, agora nós vamos para a regulamentação. A regulamentação é um arcabouço de atos normativos que visam fazer com que a prática da fitoterapia seja segura e efetiva enquanto terapia, em um setor da sociobioeconomia ordenado, sensato e responsável em termos ambientais, econômicos e sociais. Depois daquele período em que o farmacêutico era responsável pelas formulações que dispensava, né, no início do século e tal, até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a industrialização do setor, o registro de medicamentos fitoterápicos precisou de regulamentação específica e a tem desde 1967 no Brasil. Tá? Teve a Portaria 22 que descobriu, né, que mostrou para todo mundo que existia esse tipo de medicamento. Em seguida, a Portaria número 6 de 95, que instituiu o registro de medicamentos, aí se criou a Anvisa e começaram as resoluções de direção colegiada, 17 de 2000, 48 de 2004, a RDC 14 de 2010, de medicamentos, e a atual, que é a 26, né, publicada em 13 de maio de 14, que já está em revisão. Tá? Está aberta a consulta pública para dar sugestões. Né? Então, havia uma regra para plantas medicinais especificamente, mas começou a gerar problemas com os mercados de plantas medicinais, né? Então, aplicar uma regra a pessoas que não têm capacidade de cumprir a regra e criar um problema social e econômico com uma categoria, uma classe social que é muito grande no Brasil,
que é o pessoal que vende planta para sobreviver, né? Bom, então aqui um pouco mais detalhado, né, o que que é a 6, a portaria 6 institui e normatiza o registro de fitoterápicos, era o SVS ainda nessa época. Depois, com a criação da Anvisa, vem a RDC 17, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e trazia a categoria de tradicional. Então, houve um abuso no uso dessa categoria, onde produtos que realmente eram sem qualidade alguma, né, recebeu o rótulo de tradicional e ia para o mercado, inclusive, um preço bastante equiparado aos medicamentos de qualidade. E aí veio, então, a 48, que excluiu os tradicionais. Aí a turma que estava preparando os medicamentos tradicionais, fitoterápicos, reclamou muito. Por quê? Porque estavam investindo numa linha de produção, tinha gente querendo fazer isso de forma séria, e aí vem a Anvisa e retira. E manteve isso, né, na 14, né? E essa 10 aqui, ela aqui já comentei, mas a 14 sobre medicamentos fitoterápicos, ela durou pouco por conta da pressão do pessoal que produzia os tradicionais. E aí veio a RDC 26 de 14, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Quando criou a categoria de produtos tradicionais fitoterápicos, contemplou aqueles que vinham fazendo ou se preparando para fazer os tradicionais da 14. Então, são medicamentos preparados de acordo com o, a forma tradicional de uso, né? Forma popular de uso, só que com rigor, né? Para qualidade e para efetividade, né? Se, por exemplo, uma tintura de pata de vaca tem registro na literatura há mais de 30 anos de que é usada, é efetiva, é segura, dados de toxicidade são compatíveis com o uso contínuo e tal. Então, essa literatura pode embasar uma tintura de pata de vaca, que seria Bauhinia monandra, por exemplo, tem um nome científico, e embasar a notificação desse fitoterápico à luz da RDC 26. Então, precisa ser preparado de acordo com o modo de fazer e as indicações também populares, né, do conhecimento popular, do saber local, mas tem que estar devidamente documentado na literatura científica e a qualidade do artigo, né, da revista que publica o artigo, também é verificada nisso aí, né? Porque hoje em dia a gente tem aquelas editoras, né, que, enfim, a gente sabe o que é. Então, aqui existe também a Instrução Normativa número 2, que coloca a lista de fitoterápicos de registro simplificado. É como são os genéricos, tá? Então, se você tem um medicamento de marca, você tem o genérico. Você tem um fitoterápico, medicamento fitoterápico registrado, né, com todo o dossiê completo, e aí alguém faz um similar. Então, muito comum com passiflora. Então, você tem Ciacalme, Tocalme e Maracugina, essas coisas todas. Então, Maracugina foi, se não me engano, salvo engano, o primeiro a ser registrado, e a partir daí outras formulações com passiflora foram entrando no mercado com registro simplificado. Né? Aqui os dados que são necessários para colocar. E temos também a lista de produtos tradicionais de registro simplificado. Né? Ali temos 43 espécies. Tá? Então, os produtos tradicionais fitoterápicos, dentro dessa, que estão presentes nessa lista, né, as espécies que estão aqui, nós temos essas que crescem aqui na região amazônica: Paulínia, Cupana, Guaraná, o Passiflora, Micânia, que é o guaco, Menta, Maitenos, que é a espinheira santa, eucalipto, soja, salgueiro, salix, né, gengibre. Tá? Então, essas são as plantas
Agora, existe um documento chamado RENISUS, que é Relação Nacional de Plantas de Interesse para o SUS. Lá tem o Melão de São Caetano, por exemplo, que nós estamos terminando uma tese, né, sobre a investigação da padronização do chá, do infuso, e um outro colega, um outro grupo está fazendo a padronização da tintura. Essa investigação foi demandada pela Farmacopeia barra Anvisa, né, via CNPq, que financiou a pesquisa de espécies da RNSUS, sobre espécies da mesma RNSUS. Né? Então, os fitoterápicos que podem ser aplicados então vamos falar de aplicação. Na atenção básica, né, os magistrais oficinais industrializados, como já mencionei antes, né, a gente vai fazer essa seleção através de uma pesquisa local, um diagnóstico, né, para saber que fitoterápicos são mais indicados para ter naquela unidade de saúde ou naquela região, né? Aí se faz uma programação de preparo desses fitoterápicos, né? Até um tempo atrás a gente tinha uma comissão de especialistas, né? E aí entrou também esses tradicionais, a comissão de terapêutica, me parece, assim, coisa do gênero, para medicamentos sintéticos. Então, a proposta é que houvesse especialistas tradicionais também. A produção, né, de matéria-prima, insumo, de próprios medicamentos, o tipo de empreendimentos que vão desenvolver, produzir esses medicamentos e PTF, né, produto tradicional fitoterápico, como armazenar também é importante, né, o armazenamento domiciliar é um pouco, né, mais sensível que o medicamento sintético por conta de ter muitas substâncias juntas, né? Um chá não tem só as substâncias ativas, mas também tem outras substâncias presentes que são inócuas para determinada finalidade, mas que são ativas quimicamente, que produzem, se degradam. Então, é preciso ter um armazenamento mais controlado, né? A aquisição dos produtos, então o poder público adquire muito medicamento, né, para distribuição nas unidades, né? Distribuição, programa de saúde da família, unidade básica de saúde, farmácia pública, então são blocos de distribuição desses medicamentos, né? Então, existe uma rede preparada para distribuir isso, né? E aí, o que são aqueles medicamentos citados antes? Né? Os magistrais, que todo mundo conhece, né? Que são aqueles de prescrição médica individualizada. Os oficinais são aqueles preparados de acordo com o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira ou da própria farmacopeia, e tem um estoque que pode ser preparado pode ser preparado para isso. E os industrializados, né? Que são tecnologicamente desenvolvidos, e são válidos por até 2 anos e produzidos em grande escala. Esses aqui são os medicamentos fitoterápicos, né? Que a gente conhece aí. Então, todos devem ser seguros e eficazes, isso é óbvio. Né? Então, para orientar a aplicação da fitoterapia, foi elaborado um formulário fitoterápico, né? Um formulário de fitoterápico da farmacopeia brasileira, né? A primeira edição tinha 61 drogas, 20 tinturas, um xarope, um elixir, 5 géis, tal, 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 16 fórmulas bata. Na segunda edição já foi para 188. Essa primeira edição nós recebemos lá em Brasília representantes de programas de fitoterapia acreditados, né, nas prefeituras, e que elevaram as suas fórmulas, né? E a gente passou depois um tempo grande com apoio de bolsistas e especialistas, outras pessoas que foram contratadas pela Anvisa, analisando cada fórmula e vendo quais são estavam aptas para integrar o formulário, né? E aí teve
medicamentos lá da farmácia viva do professor Matos, que foram incluídos. Teve uma formulação nossa daqui da UFPA, que foi até a fase semifinal, vamos dizer assim, esbarrou justamente naquela questão que eu comentei mais cedo, o tipo de pesquisa que não gera dados para um embasamento da fórmula, né, do fitoterápico para entrar num documento como o formulário. Muita pesquisa com a planta, o pairi, mas não tinha uma pesquisa com extrato aquoso, ou seja, um chá. E quando tinha, não dizia qual era a proporção. X grama de extrato de folhas foram extraídos com água. Por quê? Porque quando se faz uma pesquisa é, de química de produtos naturais tradicional, não importa qual é a proporção, porque lá no final você vai tirar o líquido extrator, você põe água, aí lá no final você tira por quê? Porque você quer investigar o extrato seco. No caso do análise fitoterápica, também a gente tira o líquido extrator, o etanol, a água, mas a gente sabe previamente tem uma proporção que é a proporção chamada de farmacopeica, é aquela proporção que pode ser usada com segurança pelas pessoas, a proporção entre planta e líquido extrator, droga vegetal e líquido extrator. Tá? Então, esse aqui foi o formulário da primeira edição, tá? Aqui a equipe e tal, que o pessoal do Comitê de Apoio das Plantas Medicinais, muita gente aqui muita gente razoável, o professor Tavares, da Universidade Federal do Amapá, eu, tinha uma turma do Sul também, Nordeste tinha representantes também, São Paulo, Rio Grande do Sul e tal, era bem representativo em termos nacionais. Tá? Então, o formulário está aí, e esse aqui é a segunda edição dele. Tá? E isso é online, está disponível no formulário, no site da Farmacopeia Brasileira, ou também pela Anvisa se acessa essa informação. Aqui está o memento fitoterápico, quais espécies que são utilizadas na fitoterapia oficial brasileira, né? E aproveitar esse restinho de tempo que ainda tem para falar rapidamente sobre como se desenvolvem fitoterápicos, tá? A matéria vegetal, ela é coletada ou cultivada, né? Tem que ser botanicamente identificada, os processos extrativos padronizados, né? O extrato bruto precisa ser padronizado, e aí nessa fase aqui a gente já tem os PTA, os PTF, na verdade, ó. O tradicional fitoterápico é esse extrato padronizado ou essa fração padronizada, né? E a segurança e o uso dele, a indicação de uso, está todo na literatura. Não precisa dessa fase. Essa fase aqui, estudos não clínicos, clínicos e toxicológicos, é para quando se tem um medicamento fitoterápico, tá? Diferente daquilo que tem sido usado popularmente. Então, de repente, uma planta tem um uso popular, mas aí se descobre um outro uso para ela e é preciso fazer, então, todo esse trabalho farmacológico aqui para chegar no medicamento. Rapidamente também tenho aqui a ordem de grandeza de investimento dos não fitoterápicos para os fitoterápicos, né? Aqui, de qualquer moeda que seja, sempre 10 a 9 para sair de 10 mil substâncias sintéticas para um fármaco. E esses 10 mil aqui, né, hoje em dia, nem precisa tantas substâncias de teste, porque se tem o desenho computacional das moléculas, né, e um estudo de farmacologia quântica. Então, faz uma, uma simulação, né? E a gente vem trabalhando vou passar para aqui, a gente vem trabalhando também na pesquisa de plantas medicinais aqui do Brasil, daqui da região, né? Nesses dois laboratórios. O laboratório que faz análise das plantas e dos remédios, que a gente coleta
pelo campo, e aqui a gente faz identificação de arranjos produtivos, de possibilidades de desenvolver nas comunidades, né, chamados, né, um termo que não me agrada muito, mas é que é o termo que está aí, que são os empreendimentos. Né? Então, a gente identifica se na comunidade existe um arranjo produtivo que possa ser verticalizado, produzir fitoterápico de acordo com a farmacopeia e com o formulário, e aí é, gerar uma ocupação remunerada para as pessoas. Toda a análise das plantas e dos remédios a gente faz aqui no Lacrem. Tá? Então, a gente tem aqui os livrinhos para subsidiar, né? Para também divulgar nosso trabalho. Né? A fitoterapia solidária é uma comparação de duas cadeias produtivas, a do sintético e a do fitoterápico. Aqui nós temos um trabalho sobre a fitoterapia como atrativo no turismo de base comunitária. Aqui temos a história de vida e de saberes de um grupo de mulheres de Marapanim. Tá? Aqui os artigos que a gente publicou, aqui o grupo, que a nossa produção, aqui selecionei algumas que são mais interessantes, né? que contribuem, né, para o trabalho de documentação da fitoterapia e, a partir da documentação, uma aplicação, né, real. Tá? A gente tem aqui um trabalho sobre padronização de extratos, né, e aqui uma plataforma de desenvolvimento de fitoterápicos que a gente montou com diferentes grupos da farmácia. Eu trabalhei na faculdade de farmácia durante quase 30 anos, antes de vir para o Numa. Aqui tem um trabalho interessante sobre identificação de substâncias, caracterização da presença de diferentes tipos de substâncias em tecidos vegetais. Né? Isso é muito importante na hora do registro do medicamento fitoterápico. Por que, que você usa a folha? Porque na folha tem o alcaloide que vai ser a substância ativa do fitoterápico. E aí a gente precisa ter o corte da folha e o teste. Tá? Por exemplo, aqui no caso não são alcaloides, são flavonoides, antioxidantes. Então, toda essa cor marrom aqui é reação de cloreto férrico com as substâncias antioxidantes. Né? A gente tem identificação de substâncias, por exemplo, antitussígenas ou expectorantes, né? São as cumarinas, na planta, na micânia, né? Sucuriju. Aí temos essa técnica é preconizada pela Anvisa para fazer registro de medicamento, que é a cromatografia em camada delgada. Esta outra técnica aqui também, a cromatografia líquida de alta eficiência, também é preconizada, mas para os medicamentos tecnologicamente desenvolvidos. Então, a gente tem uma experiência tanto do lado experimental como do lado mais comunitário da fitoterapia, e a gente tem trabalhado nesse tempo tentando atrair, né, os colegas de outras áreas da saúde para a fitoterapia, porque a gente percebe que é um instrumento, é um modo de tratar que tem maior aderência por conta da identificação cultural dos doentes, dos pacientes, vamos dizer assim, em relação ao recurso terapêutico. Claro que, né, dependendo da complexidade do caso, então me pediram lá em Salvaterra, uma planta para tratar um câncer de estômago. Falei, gente, não se trata de câncer de estômago com planta. Você pode mitigar alguns efeitos, alguns sintomas com chá e tal, com uma tintura, mas isso aí tem que ser, inclusive a pessoa com cirurgia marcada. Não existe, né, você chegar e substituir uma coisa pela outra. Né? Tanto é que terapia integrativa, complementar. Então, é complementar, mas se a gente tem uma doença de baixa complexidade, então todos os produtos
das fórmulas do formulário de fitoterápicos é para doenças autolimitadas, que não têm, não são complexas, não precisam de tratamento mais elaborado, mais sofisticado. Então, a gente sabe o limite da fitoterapia, mas a gente precisa, é possível, né, numa determinada faixa de problema de saúde, a gente usar a fitoterapia para, para resolver essa situação. Pois é, pessoal, muito assunto, muita informação.